Bíblias, a gente já está caminhando para o final, em 1 Reis, capítulo 9. Primeiro Reis, capítulo 9, versículo 26, 27 e 28. Primeiro Reis, capítulo 9, os versículos 26, 27, 28. Primeiro Reis, capítulo 9, versículos 26, 27 e 28. Todos acharam? Diz a palavra do Senhor: também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elote, na praia do mar de Sufi, na terra de Edom. E mandou Irão com aquelas naus os seus servos marinheiros que sabiam do mar, com os servos de Salomão, e vieram a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e o trouxeram ao rei Salomão. Agora, irmãos, vamos dar uma caminhadinha em 1 Reis, capítulo 22. Capítulo 22, somente um versículo, o versículo 49. Primeiro Reis, o mesmo livro, no capítulo 22 e o versículo 49. Diz a palavra do Senhor. Este aqui, realmente eu li o outro, mas esse aqui eu gostaria que os irmãos prestassem um pouquinho mais e guardassem esse versículo. Diz aqui a palavra do Senhor: e fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Não sei se é isso mesmo, mas se não for, dá para entender. Tá bom, irmãos? Não chegaram lá. Vou repetir esse versículo que... E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Irmãos, nós entendemos aqui uma passagem que chama um pouco a nossa atenção. No mundo em que vivemos, nós vivemos num mar. Esse mundo significa um mar, e às vezes nós presenciamos aí a turbulência, né? Os problemas que acontecem, e muitas das vezes somos jogados para um lado e para o outro, e consideramos nós como igreja do Senhor um navio, um barco. Foi até cantado há pouco o hino aqui pelo Ministério do Louvor. Nós consideramos neste mar, como igreja que somos, um navio, um navio no mar, que às vezes fica um pouco turbulentos. E uma coisa que chama muito a nossa atenção realmente, irmãos, que nós vivemos e às vezes acontecem determinadas coisas conosco. Nós somos humanos, já falamos aqui sobre isso, e às vezes vêm as coisas, elas atingem o bom, atingem o ruim, atingem aquele que é fiel, atingem o crente, atinge o não crente. Então,
às vezes vem determinadas coisas e às vezes até nos pega de surpresa, né? A turbulência que nós enfrentamos nesse mar da vida, que é esse mundão que está aí. E o que eu gostaria de chamar a atenção, irmãos, porque todas as vezes que acontece algo assim, tanto expressivo na nossa vida, há uma necessidade de fazermos uma reflexão, fazer um exame, como a palavra de Deus diz ali, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E todas as vezes que acontece, eu acho bom, né? Eu, pelo menos, trabalho assim um pouco nessa linha, de dar uma analisada e ver o que está acontecendo, porque às vezes tem algumas coisas que precisam ser colocadas em seus devidos lugares. Nós somos servos de Deus, somos humanos, falhamos, e às vezes Deus nos prova com determinadas situações. E quando lá na mesma palavra de Deus, lá em Coríntios capítulo 11, que diz, nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos julgados com o mundo. Então, quando nós recebemos uma repreensão do Senhor, é melhor a repreensão, porque a repreensão do Senhor realmente ela vem para edificar, para nos colocar no lugar certo, no lugar exato. Então a gente precisa fazer um balanço da nossa vida e ver o que está acontecendo. Às vezes é um probleminha, alguma coisa que tem que se arrumar, outras vezes não, mas o certo que a gente acha é isso aí, porque às vezes o nosso navio quebra também. Como nós observamos aqui nessa passagem, que Josafá, ele procurou fazer tudo direitinho. Tarsis era o lugar onde fabricava os melhores navios, onde tinha as melhores embarcações. Ele foi no lugar certo. Lá em Tarsis era onde fabricava os melhores navios. Ele mandou fabricar navio ali, na melhor fábrica. Ele tinha que pegar o ouro, ele ia se direcionar aqui para o lugar onde tinha o melhor ouro, que é lá em Ofir, né? O melhor ouro que tinha ali. Então ele estava no caminho certo. Ele estava no caminho certo, colocando as coisas em ordem, porque quando nós somos chamados para realizar uma obra, que é a obra de Deus, o certo é nós fazermos o melhor para o Senhor. Infelizmente, às vezes nós priorizamos uma série de coisas e deixamos as coisas de Deus de lado. Mas o certo, irmãos, tudo do Senhor tem que ser o melhor. E a gente pode extrair esta lição aqui de Josafá, que ele precisava buscar ouro. Ele precisava de ter o navio. Então ele mandou fabricar o navio no melhor lugar, na melhor fábrica, e também ia buscar o ouro no melhor lugar que tinha o ouro. Então, até aqui, tudo bem. Agora, irmãos, uma coisa. A gente entende, como seres humanos que somos, sofremos assim algumas decepções aos nossos olhos, não é? Porque Deus, quando Ele quer arrumar alguma coisa, quando Ele quer fazer a gente entender alguma coisa, porque Ele já sabe de tudo, Ele nos prova de uma certa forma e às vezes nós nos sentimos decepcionados. São decepções que vêm porque a gente às vezes acha que está fazendo tudo direitinho. Poxa, eu vou à igreja todos os dias, eu oro, eu procuro servir o Senhor com sinceridade. Por que me aconteceu isso? Então, é por isso que eu falei aqui anteriormente que há uma necessidade de nós fazermos assim um balanço da nossa vida e ver o que está acontecendo para que o nosso navio não quebre, né? Se quebrar, a gente tem que saber por que é que o navio quebrou, por que é que houve essa situação. E aí, quando nós falamos nessa parte aí de decepção, é uma característica nossa, né, da nossa natureza mesmo, se decepcionar com algumas situações. A gente pode aqui citar, eu imagino aqui que Josafá ficou completamente decepcionado, porque ele procurou fazer tudo direitinho, só que
nós vamos ver mais na frente que alguma coisa provocou essa situação dele não conseguir chegar ao objetivo, e que acontece muitas vezes com a gente. Mas a gente pode fazer aqui uma retrospectiva aqui, olhar aqui, por exemplo, Moisés, eu acho que Moisés ficou super decepcionado por não ter entrado na terra prometida, não é, irmãos? Pô, lutou, não entrou, gente. Se fosse um de nós, irmãos, sei não, né? Mas aconteceu ali. Os discípulos ali, os apóstolos ali estavam pescando, passaram a noite toda, irmãos, não conseguiram pegar nada, saíram com a rede vazia, completamente decepcionado. Aí Jesus vem e resolve o problema, manda ele lançar novamente. Jesus chegou, lança aí. Bom, você está mandando, nós já ficamos a noite toda, não conseguimos nada. Aí o Senhor falou para eles, lança aí que vai acontecer. E lançaram e aconteceu. Mas imagina, irmãos, a decepção deles de ficarem a noite toda e não conseguirem nada também. Nós vamos ver um outro exemplo, e eu assim me atrevo a dizer que até Jesus, em determinados momentos, ele ficou decepcionado. Por quê? Por exemplo, os leprosos. Quantos foram mesmo que Jesus curou? Quantos vieram? E Jesus falou, pô, só um, cara. Eu acho que ele ficou decepcionado, poxa, cura 10, só vem um agradecer. Então, são situações que a gente vai vivendo nesse mundo. Depois lá em Lucas capítulo 22, no versículo 24, a gente vai ver uma outra coisa. Quando a palavra de Deus diz, e houve também entre eles contendas sobre qual deles parecia ser o maior. Aí Jesus teve que dar uma resposta para eles também. Foi uma decepção para Jesus. O cara querendo ser o grande, querendo aparecer, querendo ser o maior, qual deles seria o maior? Jesus falou, Jesus, esse pessoal não entende nada, eu ensino, ninguém entende nada. Quer dizer, eu tiro para mim a lição aqui e compartilho com vocês, que até em algumas situações, tem outras, não vou prosseguir, o próprio Jesus se decepcionou. Mas vamos lá. O que faz o nosso navio quebrar, irmãos? Vamos ver aqui algumas situações, como navio, como barco, que somos neste mundo turbulento. O que é que pode fazer o nosso navio quebrar, se nós temos um que realmente é o que a gente procura colocar, né, à frente, procura conduzir a embarcação? Mas às vezes, vocês viram o que aconteceu com Jonas lá no navio, né? Às vezes tem um Jonas também lá e a coisa fica séria. Mas, para a gente extrair aqui algumas lições, a gente encerrar aqui, o que faz o navio quebrar? Em primeiro lugar, irmãos, o que faz um navio quebrar são ventos contrários. Todos nós sabemos disso. Dentro da natureza, os ventos contrários fazem o navio quebrar. E nós temos um exemplo aqui na Bíblia, quer dizer, ventos contrários, grandes tempestades, né? Encarar aí uma tempestade, a gente sabe que faz o navio quebrar. Por quê? A gente tem um exemplo aqui na Bíblia, que o apóstolo Paulo, ele estava direcionado, tudo certinho. Tem até uma passagem aqui na Bíblia, que fala aqui de Paulo, em Atos, no capítulo 27. Em Atos, no capítulo 27, os versículos 23, e deve ser os 24, vamos ver aqui, diz assim: porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo.
Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Aqui, queridos, nós estamos observando a primeira situação que faz um navio quebrar. Ventos contrários, grandes tempestades, foi o que aconteceu com Paulo, lá em Atos capítulo 27, o versículo 4, né? Atos 27, 4. Se você puder abrir a sua Bíblia, a gente vai ver aqui, o negócio é Bíblia, né? Atos 27, 4 diz: e partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Irmãos, aqui nós extraímos, vemos um exemplo. Paulo, dirigido e orientado pelo Senhor, usou a embarcação, e sua embarcação teve problemas sérios, como todos nós sabemos. Não sobrou nada, quebrou tudo, o vento pegou firme, como muitas vezes acontece em nossas vidas. E um detalhe, irmãos, que me chama a atenção, e o que eu falei aqui no início, que às vezes nós precisamos fazer um balanço da nossa vida, porque aqueles que estão de fora, eles procuram sempre nos acusar, dizendo: você está em pecado, você está com problema. E o que me chama a atenção aqui é que Paulo estava debaixo da vontade de Deus, estava dentro da vontade de Deus, e ele encarou uma tempestade, ele encarou ventos contrários, e o navio dele foi despedaçado, acabou com tudo, só sobrou ele. Deus garantiu a ele e todos aqueles que estavam com ele, mas o navio dele foi embora. E a gente descendo um pouco mais, eu convidaria alguém para me ajudar aqui, em Mateus capítulo 14, abra sua Bíblia aí, Mateus 14, 24. Vamos ver o que o Senhor... A chuva chegou, hein, irmãos? E a tempestade também. Vamos ficar atentos. Segura o seu navio aí, irmãos. Mateus 14, 24. Quem pode ler para mim aí, por favor? Irmãos, quando o vento é contrário, irmãos, e a gente passa por essas situações, irmãos, e a gente, além de passar pela situação, pelo vento ser contrário, a gente, por passar, porque às vezes a gente pensa que está vivendo num mar de rosa, porque vemos a igreja todos os dias, porque oramos, porque somos crentes, alguns batem no peito, somos crentes, acham que nada vai acontecer com ele. Mas quando o vento é contrário, irmãos, acontecem coisas, e a gente, descendo um pouquinho mais, a gente vai observar que Paulo, dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus, no espaço de poucas horas, Paulo teve variedades de experiências. A primeira delas está aqui no capítulo 27, versículo 42 a 44. Ele sofreu um naufrágio, mas Deus estava com ele. Naufragou, mas Deus estava com ele, irmãos. Ele enfrentou o mar bravio, foi despedaçado, mas uma coisa nós podemos extrair aqui, irmãos, nos momentos difíceis das nossas vidas, no alto mar, na tempestade, nós temos um Jesus que cuida de nós, irmãos. Um Jesus que manda parar a tempestade e ela para. Um Jesus que mesmo andando sobre as águas, ele vai lá, às vezes pensamos que é o fantasma, mas ele vai lá nos socorrer. É porque o Senhor tem um cuidado especial com a igreja que somos nós. Mais um pouquinho depois, no capítulo 28, versículo 2, nós vamos ver que Paulo ficou destituído. Mas uma coisa a gente vê,
ele foi abastecido pelo Senhor. Tudo dele foi de água abaixo. Teve que jogar tudo no mar. Mas Deus cuidou dele. Mais um pouquinho descendo, a gente vai ver lá no capítulo 28, versículo 3 e 5, não bastando o que acontecera com Paulo, um homem que nós podemos tirar lições, apesar de ser humano, mas a gente pode tirar lições espirituais para a nossa vida. Não bastando tudo isso, o que aconteceu? Paulo foi mordido por uma serpente. A hora que estava catando graveto para fazer uma fogueirinha, para se esquentar, que estava muito frio. Aí, na hora que ele foi pegar um graveto, a cobra, pegou no dedo dele. E aí, irmãos, que vem a situação dos nossos acusadores. Nos momentos difíceis da nossa vida, em situações como esta, aí vem os acusadores. Esse homem aí, está em pecado, ele livrou lá do mar, mas agora, quero ver, a cobra pegou ele, a serpente venenosa, dessa ele não escapa. Mas é assim que acontece com a gente, irmãos. O pessoal aponta o dedo, aí irmã fulana deve estar com algum problema, está em pecado, o irmão está em pecado. Mas Paulo, irmãos, diz a palavra de Deus, que Paulo chegou na fogueira, pegou e balançou, e a cobra caiu, e ela que morreu, ele ficou vivo, porque Deus estava com ele, irmãos. Quando alguém estiver falando de você, irmãos, quando alguém estiver te julgando, irmãos, não discuta com ele. Balança o teu dedo, teu braço, e joga a cobra na fogueira para ser queimada em nome de Jesus. Porque às vezes vem a turbulência, não é porque você está fora da vontade de Deus, não. Às vezes vem porque Deus permite, porque Ele quer aperfeiçoar você, a tua vida, na presença dEle. E logo um pouquinho depois a gente viu, também descendo aqui, que ele foi tomado por assassino. Falaram que ele era um assassino, mas logo depois ele foi adorado por Deus, como um Deus, porque ele orou pelo enfermo, e o enfermo ficou curado. E aí falou, esse homem, aí depois que aconteceu tudo isso, irmãos, que ele se livrou do naufrágio, que ele se livrou da serpente, aí o povo, esse homem, aí ele foi orar pelo enfermo. Irmãos, Deus nos chamou para isso, a igreja tem essa missão de orar pelos enfermos, irmãos. E o enfermo ficou curado. E aí, pessoal, esse cara aí, esse aí é um Deus. Adoraram Paulo como um Deus, irmãos. Mas ele sofreu primeiro a perseguição. Mas vamos dar uma corrida aqui. Segundo exemplo, o primeiro foi esse. O que faz o navio quebrar. Ventos contrários é o que acontece na nossa vida. Pode vir para o bom e pode vir para o mal. Pode vir para aquele que serve, para o fiel, e pode vir para o outro. A segunda coisa, irmãos, que eu quero compartilhar com a igreja, o que faz o nosso navio quebrar. Pode ser novo, como estava aqui o navio de Josafá. Salomão foi lá na mesma fábrica, pegou navio, foi buscar ouro, trouxe o navio carregado de ouro, trouxe e não aconteceu nada. Josafá, quando ele veio, quebrou, não pôde nem transportar o ouro. Mas a segunda lição que eu tiro para mim e compartilho com você, igreja, quando o que faz o navio quebrar na nossa vida é o excesso de peso. O excesso de peso. O que significa isso? Vamos lá, Atos 27. Atos capítulo 27, versículo 18. 27, 18 diz: e andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. O excesso de peso, irmãos, faz o navio
afundar. O excesso de peso faz o navio quebrar. E tem momentos da nossa vida, irmãos, que nós precisamos tirar aquilo que está pesando, aquilo que está prejudicando, aquilo que está provocando um naufrágio, aquilo que está provocando um acidente, jogar fora, lançar fora, para podermos nos salvar. O que significa isso, pastor? Sabe o que é, irmãos? São os problemas que você acumula na sua vida, precisam ser lançados fora. A preocupação que você vai acumulando dentro de você, seu navio quebra, porque você se preocupa com tudo e não confia no Senhor. E precisa muitas das vezes a gente aliviar esse navio, senão ele vai quebrar, irmãos. São as preocupações da vida, são os problemas da vida, o medo, a ansiedade. Isso tudo, irmãos, são problemas que pesa o navio e faz ele quebrar. E a gente precisa, irmãos, para não acontecer isso, lançar isso no mar, lançar essas situações no mar, para que fique aliviado a carga do nosso navio, irmãos. É preciso nós verificarmos. Paulo, a primeira coisa que foi falado para ele, é para que ele verificasse lá o porão do navio, e tirasse tudo e jogasse no mar, irmãos. E tem horas de nossas vidas, irmãos, que precisamos dar uma verificada no porão e tirar essas situações que tanto nos impede de adorar a Deus e de seguir em frente. Isso aí quebra o nosso navio. Tu tem que entregar a tua vida ao Senhor, confiar nele e deixar ele agir. Ele sabe o que é melhor para você, ele sabe o que é melhor para mim, ainda que às vezes a gente acha: pô, mas por que isso comigo? Mas o Senhor sabe por que está fazendo isso com você. Uma outra coisa, outro exemplo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, por que é que o nosso navio quebra? São os perigos ocultos. Lá em Atos capítulo 27, o versículo 27 e 29 diz: e temendo ir dar em alguns rochedos, coisas que está oculta, o manobreiro lá não vê não, só Jesus que pode ver, mas está em oculto, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia, porque a noite é triste, irmãos. Já pensou uma tempestade na alta noite, irmãos? Como deve ser? Não enxerga nada, irmãos. As geleiras, os que está de bar, você não vai enxergar nada, e se o navio pegar, vai quebrar. E o que isso significa para nós, irmãos, como igreja? Como um navio que trafega neste mundo de problemas, com ondas turbulentas aí. Uma delas eu posso falar para vocês aqui com certeza. Deus falou comigo e fala com você também. Uma das coisas que está escondido, que faz o navio quebrar, pecados escondidos, irmãos, não confessados. Pecados não confessados pesa o navio, irmãos. Uma outra coisa que pesa o navio, irmãos, é mágoa no coração. Tem vários irmãos aí com mágoa no coração, não perdoa o outro, aí o navio vai quebrar, irmãos. Não tem para onde correr, ele vai quebrar. Tira essa mágoa do seu coração, em nome de Jesus. E viva, irmãos. É filho com pai, é mãe com filho. Uma mágoa, irmãos, tira essa mágoa. Uma outra coisa que pesa e faz o navio quebrar, irmãos, essa tristeza que invade o seu coração, irmãos. Uma palavra,
ela fica roendo. Mulher, então, é um problema sério. Uma palavra, ela fica roendo, que isso aí é a vida toda, aí vem o câncer. Mulher tem uma propriedade para ficar remoendo coisas que aconteceram lá atrás, e aí, irmãos, o navio quebra. O navio quebra porque vem o câncer. E aí arrebenta logo tudo. Esse é um dos motivos que fazem o navio quebrar. A angústia. Isso aí tem prejudicado esse navio, que é a igreja do Senhor. E quanta gente com coração angustiado, não sente a alegria do Espírito Santo, não consegue adorar a Deus, não consegue fazer a vontade de Deus. Isso aí, irmãos, faz o nosso navio quebrar. Tira isso do seu coração. Deixa nesta noite o Senhor passar uma esponja ensanguentada no teu coração e limpar o seu coração, irmãos. Senão o seu navio vai quebrar, como quebrou o de Josafá. São os perigos ocultos. São coisas que a gente não vê, irmãos. São coisas que a gente não percebe. A gente fica cozinhando algo dentro do nosso coração. Aí você recebe a notícia: fulano está com câncer. Não sabe da onde, por quê, qual o motivo, mas deixa isso aí. A pessoa fica ali cultivando uma série de coisas que certamente vai prejudicar. São coisas que você não vê, que ninguém vê, mas está lá dentro do seu coração. A quarta situação que faz o navio quebrar, estamos caminhando para o final, é o nosso radar sem funcionamento. Sabe o que é o radar, irmãos? É a oração. Se você não orar, teu navio vai quebrar, irmãos. O radar significa a nossa oração. Quando nós estamos orando em sintonia com o Senhor, é como um radar, irmãos. O radar prevendo todos os perigos, ainda que sejam ocultos. Mas o radar, a oração, ela se comunica com o Pai, e o Pai vai te livrando. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Esse é o Deus que nós servimos. O radar precisa estar em funcionamento, e esse radar é a oração. Precisamos viver uma vida de oração, uma vida de constante oração na presença do Senhor. Se o radar estiver quebrado, irmãos, precisamos fazer uma coisa: usar o nosso rádio de comunicação. O radar quebrou, vamos usar o nosso rádio de comunicação. O que significa isso, pastor? Vou te dizer: peça ajuda. Não se envergonhe, não se intimide de chegar para alguém e falar: eu estou precisando de ajuda. Me ajuda, pelo amor de Deus. Ore comigo. Ore por mim. Irmãos, use o seu rádio de comunicação. Peça ajuda, fale alguma coisa. E aí, certamente, você vai estar aliviado, né? E tem horas, irmãos, que o navio, como aconteceu com Paulo, ficou naquela situação lá, à deriva. Sabe o que precisa? Precisa de rebocador. Tem gente que não basta só pediu ajuda, irmãos. Alguém tem que ir lá rebocar. Reboca, traz ele, vai lá, busca ele lá na casa dele, irmãos. Traz ele, está precisando de ajuda. Reboca o cara, puxa nas costas. Vamos lá, Deus vai falar contigo hoje. Deus vai abençoar a tua vida hoje. Irmãos, não deixe, porque a vinda do Senhor está próxima, e não podemos deixar os nossos assim de qualquer maneira, irmãos. Nós observamos, irmãos, que lá, aqui no capítulo que nós lemos, em Atos capítulo 27,
o versículo 22, diz assim: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. O navio se quebrou todo, mas Deus preservou a vida de todos eles. O versículo 43 diz assim: mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorbou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro no mar. Já imaginou quem não sabia nadar, quem não tinha boia? Mas Deus cuidou de todos eles, irmãos. Versículo 44. E os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, aquele que estava soltando lá. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Todos. Ninguém pereceu. O navio se quebrou todo, se perdeu, mas ninguém pereceu. E é assim que Deus faz conosco, irmãos, nos momentos difíceis. Quando nós estamos todo despedaçado, todo quebrado, o Senhor vem e ajunta tudo quanto é caco e coloca tudo no seu devido lugar. E a última lição que eu compartilho com a igreja o navio quebra muitas das vezes também, irmãos. É uma coisa que nós estamos fazendo muito. Alianças erradas. Nós somos um povo chamados por Deus, e quantas das vezes nós estamos fazendo alianças erradas e a gente vai sofrer as consequências. Falamos no início, Salomão fez a sua viagem tranquila, seus navios novos, transportou ouro sem problema nenhum. Josafá foi, e diz a palavra de Deus, que quebrou o navio, né? Terminando aqui, vamos lá novamente, aqui no versículo 49, diz: e fez Josafá navios de Tarse para irem a Ofir, por causa do ouro que iam buscar, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Josafá foi infeliz, enquanto Salomão teve êxito. Paulo também. Josafá foi infeliz. E eu compartilho com vocês aliança errada. Está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 35 a 37. Aí nós vamos ver aqui o motivo por que quebrou o navio de Josafá. 2 Crônicas, capítulo 20, os versículos 35, 36 e 37, diz o seguinte: porém, depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. Vejam bem, irmãos, a aliança errada, o que acontece? E aliou-se com ele, para fazerem navios que fossem a Tarsis. E fizeram os navios em Ezion-Geber, porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo, veja o resultado aqui, irmãos: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras. Aliança errada. Cuidado, irmãos, com aliança errada. Tenham cuidado com aliança errada. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarse. Esse foi o resultado final, irmãos, de Josafá, de ter os seus navios novos quebrados,
porque ele saiu fora do propósito de Deus. Por isso que eu falei no início aqui, irmãos, há uma necessidade de você fazer um balanço da sua vida. Tem coisas que o pastor não pode fazer, não. Tem coisas que o ministério não pode fazer, irmãos. E a Bíblia diz para nós: examine-se, pois, a si mesmo. Tem horas que você tem que examinar, ver o que está acontecendo com você. Porque se você não colocar as coisas em ordem, certamente o resultado será este. Você pode estar fazendo tudo certinho, que você acha que está certo. Pode vir os cultos todos os domingos. Pode vir aqui para as reuniões. Mas se não tiver com as coisas em ordem, irmãos, se você estiver fazendo aliança errada, fora da vontade de Deus, você pode ter certeza que o seu navio vai quebrar. Mas, queridos, uma coisa a gente quer lembrar aqui: mesmo despedaçando tudo, mesmo quebrando tudo, mas nós temos um Senhor, o condutor, aquele que não deixa, ainda que quebre, mas ele ajunta e ele salva, como salvou ali em Paulo. E eu concluo aqui dizendo para vocês, para a igreja e para mim: quem vive na presença de Deus conserva a serenidade em meio à adversidade e das circunstâncias também, irmãos. Repetindo, quem vive na presença de Deus, irmãos, não faz aliança errada. Quem vive na presença de Deus conserva a serenidade, ainda que o mar esteja bravio, ainda que a situação esteja lá de uma... Você tem um Senhor, você tem um pastor, que nada vai te faltar, nem as lutas, nem os problemas. Mas uma coisa é certa, ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda que venha turbulência, irmãos, ainda que o vento sopre na sua vida bem forte, mas saiba que você tem um Deus. Mantenha a sua serenidade, principalmente, irmãos, se você já fez uma análise e viu que está tudo legal, espera no Senhor, Ele vai te dar a vitória. Ele nos chamou como igreja, como mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sem o Senhor, irmãos, nada podemos fazer, mas com Jesus tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. Deus abençoe a igreja.